Olá, meus amigos e amigas. Aqui Fabiano Medeiros, produtor e tutor do programa de desenvolvimento gerencial. Vamos começar o 12º encontro, a fase 2, voltado para a gestão de venda. Vamos relembrar as etapas que estudamos. Etapas: planejar a venda, despertar o interesse e estabelecer a sintonia. Só depois dessas 3 etapas é que vamos partir para a 4ª etapa, onde iremos identificar necessidades, dores, oportunidades e tudo mais junto ao cliente. Antes, porém, vamos responder o seguinte: é possível um vendedor de rua planejar a venda, despertar interesse, criar sintonia e gerar valor? Assista ao vídeo a seguir e responda as demais perguntas. O vídeo encontra-se no YouTube, nesse link aqui, que vocês devem acessar e responder essas perguntas que estamos fazendo aqui. O gordão do trem conhece bem os clientes, ele criou valor para os clientes, ele é empático, ele desperta interesse e cria sintonia, ele domina o produto. Anote tudo no seu caderno de apoio e compartilhe suas opiniões. Agora você precisa ser um hábil detetive. É hora de investigar o cliente, levantando suas demandas, dores, necessidades e tudo em volta dele. Um aluno me perguntou: professor, nós já conhecemos o cliente, despertamos frequentemente o interesse dele, mantemos uma alta sintonia, ele já vem determinado com as necessidades explícitas. Não seria perda de tempo a gente estar levantando isso tudo? Não. É importante, mesmo que você já conheça o cliente, saber se ele está em evolução. Pode ser que ele tenha comprado, inclusive, uma nova empresa. Pode ser que você também tenha novos produtos e soluções para oferecer. Então, tem que despertar interesse. E manter a sintonia, né? Jamais criar conflitos com o cliente. Nessa 4ª etapa, é de grande relevância que o vendedor seja um investigador, que ele tenha essa grande capacidade de perguntar, obter informações diversas do cliente. Mesmo o cliente já que a gente conhece, que já compra com a gente constantemente. Portanto, meus amigos e amigas, o equilíbrio de uma entrevista, de um interrogatório ou conversa com o cliente, o equilíbrio é de grande importância. E eu queria compartilhar com vocês algumas dicas de como fazer essa entrevista. Então, para prospectar as necessidades, um bom equilíbrio na entrevista é fundamental. Ouça atentamente. O tom de voz não deve ser agressivo, não faça afirmações taxativas, não interrompa o cliente, evite discussões, verifique se o cliente pode tomar decisões parciais. Muitas vezes o cliente ele vai tomando decisões parciais até tomar a decisão final. Então o vendedor não pode ser ansioso e querer atropelar tudo. Monte a sua lista de perguntas inteligentes. E dando continuidade aqui para uma entrevista equilibrada, nós não podemos esquecer que o diálogo de compra e venda é marcado pelo cliente, que tem informações, necessidades que são claras, latentes, ocultas, e ele também gosta de fazer perguntas. E o vendedor tem que fazer perguntas, e ele tem informações sobre o produto ou serviço, como os valores e os benefícios. O papel do vendedor é influenciar o cliente. As perguntas para a prospecção das necessidades, das dores ou das oportunidades, elas podem ser de 2 tipos. As perguntas indiretas, onde o cliente vai tecer diversas informações, vai se abrir, e as perguntas diretas, cuja resposta é sim ou não. O exercício das perguntas abertas ou indiretas estimulam o cliente a dar informações. Olha aqui um exemplo. O que você está projetando para a sua vida ou da sua organização? Portanto, o vendedor faz perguntas, o cliente apresenta necessidades ocultas e o vendedor desenvolve para torná-las claras. Olha aqui a análise das necessidades no ciclo de compra e venda no cliente na etapa 4. Necessidades ocultas. Como é que elas se caracterizam? Por essas respostas aqui. Não estou satisfeito, é muito difícil, sempre atraso, não posso confiar. Já nesse outro quadro aqui, as necessidades explícitas. O cliente diz claramente que precisa daquilo, que gostaria de ter aquilo. Se as declarações forem ocultas, é preciso fazer perguntas abertas para deixá-las claras e latentes.
Lembre-se do gordão do trem, citando o prazer do cliente em satisfazer a família. Isso é gerar valor. O cliente deixa muitas vezes de pensar até no preço e foca nos benefícios, né? E para consolidar o entendimento da importância de uma entrevista, nós estamos trazendo um vídeo em que a Gabi entrevista a Luísa Trajano, proprietária da Magazine Luiza. É importante depois relacione no seu caderno de apoio as principais características que você identificou na entrevistadora para que a entrevista tivesse sido tão clara. Uma arte, conversar com a pessoa e entender tudo sobre aquela pessoa. E é isso que ela faz de uma forma brilhante. O link no YouTube é esse aqui abaixo. Lembrando que são 3 videozinhos, 3 partes. É uma entrevista um pouco comprida, mas vale muito a pena, gente. E aí o nosso grande vendedor aqui faz uma declaração aqui, dizendo que é isso mesmo, só fazendo uma boa entrevista eu posso identificar uma série de pontos, inclusive as necessidades, demandas do cliente, e havendo-as, já começar a explorar alguns valores e benefícios dos meus produtos. E a nossa consultora diz exatamente isso, identificar claramente as necessidades, demandas, você já começa a declarar os benefícios e valores do seu produto e do seu serviço, identificando sinais de compra do cliente. Porque é uma coisa importante, gente, o cliente, durante o processo de compra e venda, ele vai dando sinais que vai comprar. Então, antes de fechar, ele vai dando sinais, 1, 2, 3, 4 sinais. E o vendedor não pode ser ansioso, ele tem que entrar na hora certa para fazer o fechamento. Meus amigos e amigas, estamos chegando às fases finais do ciclo de compra e venda do cliente. Nesta fase, na etapa 5, o vendedor vai apresentar a proposta e se preparar para as negociações e objeções. Então, olha esse gráfico. Fechamento parcial é demonstrar gradativamente os valores e benefícios do produto ou serviço e obter o compromisso do cliente através de testes de compreensão. O cliente apresenta necessidade, o vendedor apresenta benefícios, o valor agregado e verifica se o cliente está de fato entendendo. É o teste de compreensão. Não é isto que o senhor desejaria? O senhor está de acordo? Parece interessante, não é? Isto não é importante? Lembre-se que na etapa 4 você já poderia apresentar benefícios e valores e tentar fechar parcialmente a venda, ainda que conceitualmente. Este é o fluxo natural do ciclo de compra e venda. Meus queridos e queridas, agora nós vamos apresentar um trabalho de simulação de vendas brilhante que nós fizemos com uma equipe de alunos. É o famoso roleplay, ou seja, sessão de teatro. Nós não gravamos, deveríamos ter gravado, mas vai no áudio para que vocês compreendam o que rolou nessa simulação. Basicamente, o trabalho é o seguinte: um participante representa um cliente novo na loja X. O outro participante vai fazer perguntas para conhecer, para despertar o interesse em alguma solução, criar sintonia e descobrir as reais necessidades e oportunidades do cliente. Fará o fechamento da venda e acompanhará o cliente para medir sua satisfação e identificar novas oportunidades. O cliente é proprietário de uma empresa de manutenção predial de grande porte e tem como hobby o futebol, sendo torcedor do Botafogo. Ele chega na loja para comprar uma lata de tinta especial que precisa ser produzida em máquina. A vendedora o recebe com um sorriso e se coloca à disposição para ajudá-lo. Após ele explicar a sua necessidade, ela pergunta se ele está reformando a residência ou o escritório. Ele diz que, por solicitação da esposa, somente é a pintura da sala de TV. A vendedora pergunta se isto é um hobby. Ele diz que o único hobby é o futebol e torce pelo Botafogo. Aí a vendedora não perde a oportunidade de criar sintonia e diz: olha que legal, a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro está muito boa e ele tem grandes chances de vencer. Nós estamos torcendo pelo Botafogo. E aí ela pergunta qual a atividade econômica do cliente e ele se apresenta como empresário
presta serviço à prefeitura na manutenção predial de edifícios escolares. Ela então pergunta se tem mais alguma área da residência que precisa reformar. Ele diz que pretende, no futuro, modernizar o banheiro principal. Ela fala do mais moderno aparelho da linha Docol e como seria interessante ele conhecer. Aí ela convida o cliente a conhecer as linhas disponíveis na loja e o cliente se interessa pelo lançamento da Docol. Ela fala da garantia de 5 anos e como isso pode deixar o banheiro mais bonito e como vai agradar a patroa. Ele pergunta o preço e as condições. Ela afirma que o preço e as condições estão abaixo do praticado no mercado, porque o empresário, o dono da loja, fez uma grande aquisição desse produto e está tendo condição de aplicar preços abaixo do que é praticado pelo mercado. E aí fala o preço e as condições de pagamento. E o cliente pergunta se há pronta entrega. A vendedora afirma que sim, o cliente declara o desejo de compra e o pedido é tirado com o preenchimento do cadastro. Agora a vendedora retorna à necessidade inicial da tinta e também tira o pedido e ainda pergunta se há mais outras necessidades. Encerrando a entrevista de compra e venda, a vendedora encaminha o cliente para pagamento, sonda se seria possível uma visita, uma reunião, uma visita à empresa para tratar de outras demandas e quem sabe até de uma parceria, considerando que ele é do ramo da construção. O cliente afirma que sim e que vai aguardar o contato. A vendedora agradece mais uma vez e deseja-lhe muito sucesso e felicidade. Olá, meus prezadas, nós estamos chegando ao final do 12º encontro do PDG com fase na gestão de vendas. E eu queria compartilhar com vocês o fechamento dos pancadões, né, das grandes vendas, né, em grandes quantidades, com equipamentos mais caros, normalmente no ambiente B2B, no ambiente empresa. E isso pode acontecer e deve acontecer no varejo. O cliente quer fechar logo e a gente tem o cenário 1. O pode fechar a venda, óbvio. O cliente quer, vamos fechar. É o melhor dos mundos, como diz aqui a nossa consultora. Tudo anda tão apressado que o cliente não pode esperar e o vendedor precisa fechar o negócio, sem risco. Então, é o cenário 1 que nós queremos compartilhar com você. Nele, o vendedor apresenta a proposta e obtém o de acordo do cliente na maior tranquilidade do mundo. Então, isso serve para vendas no varejo, aqui, pequenos clientes, ou no ambiente empresa a empresa. Agora, no cenário 2, o vendedor ele consegue fazer a venda, mas ele precisa retornar ao escritório, ele precisa montar uma proposta e apresentar essa proposta para o cliente. E assim ele faz. Esse é um momento incrível porque o vendedor sabe que o cliente deu vários sinais de compra, ele fecha conceitualmente, mas precisa elaborar a proposta técnica para a decisão final do cliente. Então, às vezes é um pancadão, nós estamos falando de grandes quantidades. Então o vendedor retorna ao escritório para montar a proposta com detalhes e apresentar ao cliente. E o vendedor volta, apresenta a proposta, ratificando o fechamento conceitual que foi feito na reunião anterior e obtém a aprovação final do cliente e pronto, está fechado e vamos comemorar. Certifica-se que o cliente compreendeu tudo, prazos, projeto de implantação, local de entrega, condições, vai ser o pagamento, enfim, tudo apenas está começando. E nós montamos também o cenário 3. O cenário 3, o cliente apresenta objeções depois da apresentação, dificultando o fechamento. Evidentemente que isso acontece nos projetos ou soluções mais complexas. Nem sempre é tão fácil. Há muitas variáveis envolvidas e o cliente sempre faz objeções para valorizar a negociação. E o vendedor precisa ter muito equilíbrio emocional e encara de frente das objeções, porque as objeções podem ser pontos positivos e interesse do cliente. Os principais pontos de objeção são preço, prazo de entrega, local de realização ou entrega do produto, forma de atuação, metodologia de trabalho, metas. O vendedor profissional já anda com uma lista de objeções e como contorná-las com inteligência e elegância. Porém,
A maioria surta e tem calafrios. E aqui nós apresentamos um modelo de objeções e perguntas para lidar com elas. E aí já vai com aquela pergunta: bem, senhor, senhora, já que está de acordo, podemos fazer o pedido, o contrato agora? Solicita a assinatura no pedido sem rodeios. O vendedor pressiona muito e o cliente dá sinais de não aceitar a venda, tais como: a sua ideia é excelente, mas no momento não vai dar. Se a resposta for não, o vendedor volta a enfatizar os benefícios e efetua uma pergunta com 2 respostas que conduzam o cliente ao fechamento. Quando surgem as objeções, é necessário suavizar a pressão sofrida pelo cliente. E o vendedor efetua uma pergunta usando o se, como por exemplo: se o senhor fosse adquirir o nosso produto ou serviço, qual o melhor tipo de pagamento? Este é o fluxo que o vendedor profissional utiliza quando surgem as objeções. E aí o vendedor fala aqui: que legal transformar um limão numa limonada. É exatamente isso que o vendedor tem que fazer. E a nossa consultora aqui afirma, novamente, o vendedor precisa ser hábil e usar o modelo das perguntas abertas. Lembra das perguntas abertas? Aquelas perguntas que se diferenciam porque o cliente dá muita informação e não fica só no sim ou não, sim ou não. Então, quando o cliente volta a dar sinais de compra, o vendedor fecha a venda, ainda que conceitualmente, conforme no cenário 1 e 2. E, finalmente, fechado, pedido, contrato assinado, tudo realizado, vamos para a etapa final, que é de avaliar os resultados. O vendedor de soluções, o vendedor de grandes soluções, de pancadões, ele precisa sempre retornar ao cliente para avaliar como é que foi. Mesmo no varejo. Vendi 10 aparelhos de ar-condicionado. Foram instalados corretamente, está tudo bonito, está tudo bem. Faça isso, vendedor. E agora eu queria dar alguns conselhos finais. Primeiro, a organização, inclusive quanto à apresentação pessoal e asseio pessoal. Pato bem engraxado, roupa bem adequada, unhas cortadas, cabelo cortado. Visitar pelo menos 10 clientes por semana. Ah, é muito. Não é. Hoje com a internet você visita tudo pelo Google Meet. Ter pelo menos 10 projetos em andamento na sua carteira de cliente. Nós estamos falando de pancadão, né, gente? Focar no principal decisor, mas não esquecer o meio e a base da organização. Isso é um erro que muitos vendedores cometem. Vai lá em cima, fala com o diretor, esquece a secretária, o gerente, o assessorista, o porteiro, e não pode ser assim. Demonstrar energia e comprometimento, nunca apresentar desânimo. Isso é um erro crasso dos vendedores medíocres. Evitar ao máximo a ansiedade, conforme já falamos várias vezes. Ser um investigador de necessidades, oportunidades, desejos ocultos, para apresentar as melhores soluções. Um vendedor profissional de vendas consultivas, de venda de soluções, não pode abrir mão desses fundamentos. Então a conclusão final, gente, é que nós temos que seguir as etapas no processo de compra e venda. Planejar, despertar interesse, criar sintonia. Ah, mas ele já é cliente. Ótimo, mas nunca deixe de fazer perguntas para saber como é que está o cliente, se ele está evoluindo, se ele está melhorando. Desperte o interesse do cliente para coisas que você tem como novidades. Continue criando sintonia, falando do Botafogo com ele. Etapa 4, levantar as necessidades, oportunidades, desejos. Começar a demonstrar benefícios e valores do seu produto e de sua solução. E de suas soluções. Na quinta etapa, apresente a proposta e lide com as objeções, conforme nós aprendemos. Conclua a venda e avalie as entregas. Meus amigos, finalmente eu queria compartilhar com vocês um case de um vendedor que participou de um dos nossos treinamentos numa empresa especializada em cabos e também de produtos de segurança eletrônica. Então ele diz aqui o seguinte: pois é, apliquei a técnica na visita que fiz ao engenheiro responsável pela construção de um condomínio de luxo. Primeiro, estudei sobre o empreendimento e o cliente. Depois, agendei a visita e utilizei o lançamento de uma alta tecnologia de segurança eletrônica para despertar interesse do cliente. Depois, como aprendi, o engenheiro gosta de coisas exatas e fui nesse caminho para criar sintonia. E logo descobri que o cliente era apaixonado por drone, como eu. Aí a coisa fluiu.
puxei meu script de perguntas e comecei a aplicá-las. Foi show. O cliente foi me passando tudo, inclusive o projeto, suas expectativas e o orçamento disponível. Gradativamente, fui apresentando as nossas soluções e os valores agregados. Ele foi dando sinais de que estava gostando, conseguimos alinhar tudo conceitualmente, mas precisei voltar ao escritório para montar a proposta. Ele me deu o projeto, né, mostrando qual era a demanda dele. Aliás, essa foi a melhor parte. Quando a gente começou a fazer perguntas, ele foi falando do projeto. E eu foquei em cima do projeto. Saí dali com a certeza que havia feito um gol. Além de preparar uma completa proposta técnica com base no projeto e nas expectativas do engenheiro, me preparei para as negociações e objeções. Elas surgiram exatamente nos itens preços, prazo de entrega, condições contratuais, produtos, tipos dos produtos que estávamos apresentando. E eu tinha resposta para tudo. E fui contornando as objeções e obtendo a concordância do cliente. Eu me lembro, por exemplo, que as câmeras, ele tinha uma expectativa que todas as câmeras fossem importadas e eu convenci ele que seria a melhor solução as câmeras da Intelbras. E quase que eu fiz uma apresentação sobre a Intelbras. Ao final estava tudo alinhado, mas o contrato não foi fechado, até porque ele precisava obter a aprovação do investidor e do jurídico. Eu me ofereci para participar de uma reunião, ele aceitou, e a reunião foi um sucesso e o projeto totalmente aprovado. Moral da história: mais de 150 câmeras de alta resolução, mais de 10.000 metros de cabos estruturados, 3.000 conexões, 4 DDRs de alta potência, 40 fontes, 30 monitores de 40 polegadas, 5 laptops, um servidor de imagem e um contrato de manutenção por 24 meses. Não precisa dizer que todos estão felizes. Então, meus amigos, aqui é um depoimento, foi fantástico, um campeão, de um vendedor campeão. Nessa venda aqui ele salvou quase que um mês do faturamento da empresa. Então estamos terminando o encontro 12, o 12º encontro. É o próximo que nós iremos realizar no dia 7/12/2024, às 8 horas. Um forte abraço a todos.